A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pregador e cantor Davi Miranda e nós estamos de volta para mais um episódio da série A História do Rei Davi. E no episódio de hoje falaremos sobre Davi, o ungido do Senhor. Mas antes eu gostaria de pedir a você que é novo por aqui, para você se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like pentecostal e que o Senhor te abençoe de uma maneira especial. Vamos fazer a leitura bíblica? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, está escrito na palavra do nosso Deus: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde esse dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O profeta Samuel chega na casa de Jessé a fim de ungir um dos seus filhos como rei sobre Israel. Só que quando o profeta chega na casa de Jessé, ele não chega de mãos vazias, ele chega trazendo em suas mãos um vaso de azeite. Em outras traduções bíblicas diz que o profeta traz um chifre de azeite. E é exatamente sobre esse azeite que nós iremos estar falando nesta aula. Para o povo judeu, o azeite era muito importante. O azeite era utilizado pelos judeus e tinha pelo menos 3 funções. A primeira função do azeite era para a consagração dos escolhidos do Senhor. Esse azeite era conhecido como o azeite da unção ou o azeite da santa unção. Era o primeiro azeite que era extraído dos primeiros frutos da oliveira. Havia uma prensa feita de pedra que exprimia o azeite. Esse primeiro azeite era muito valioso, precioso, porque ele também era misturado com outras especiarias. A história nos diz que logo após eles extraírem esse azeite, eles colocavam dentro de um vaso e deixava esse azeite na casa do Senhor para um momento específico. Esse azeite também servia para ungir as coisas que existiam na casa do Senhor. O segundo azeite, ou a segunda função do azeite, era para a alimentação dos judeus. Os judeus usavam o azeite e inseriam o azeite na sua alimentação. Nós percebemos isso no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 14 ao versículo de número 16, o momento em que o Senhor envia o profeta Elias para Sarepta, a fim de que o profeta viesse ser sustentado ali por uma viúva que estava passando por algumas necessidades. O profeta, ao chegar em Sarepta, ele encontra essa viúva que está ali apanhando lenha e ele pede à viúva um pouco de água. Logo após a água, ele pede à viúva um bocado de pão. E nesse momento a viúva responde dizendo: a sua serva não tem nem sequer um bolo em casa. A única coisa que a tua serva tem é um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Irei fazer a última refeição para mim e o meu filho, e logo após essa refeição não teremos mais nada para comer. E nesse momento o profeta diz para aquela mulher: faça isso, mas primeiro faça para mim um bocado de pão, e depois você faz para você e o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, enquanto o Senhor não mandar chuva sobre a terra. Houve um período de 3 anos e meio em Israel que não chovia sobre aquele lugar. E a história nos diz que muitas pessoas começaram a passar necessidade. E essa viúva é o exemplo de uma das pessoas, dos moradores ali da região que estavam passando por necessidade. Mas o Senhor chegou naquele lugar para mudar a história daquela viúva através do seu servo profeta Elias. Mas observe que a viúva estava usando o azeite, ela iria usar o azeite para a sua alimentação, iria fazer um pouco de pão ali para ela e o seu filho, e depois ela não iria ter mais nada para se alimentar. Então percebemos que eles usavam o azeite na sua alimentação.
O azeite também servia para ser comercializado. Em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7, registra um momento em que uma outra viúva está passando por uma necessidade muito grande e ela vem buscar socorro, e dessa vez o profeta desse tempo era o profeta Eliseu. A viúva chega até Eliseu e conta a sua situação, pois havia uma dívida e alguns cobradores tinham chegado ali na porta da sua casa cobrando a dívida, e o seu esposo já tinha morrido e aquela mulher não sabia como fazer para pagar aquela dívida. E o profeta diz para aquela mulher: o que você tem na sua casa? E a viúva responde: a sua serva não tem nada em casa a não ser um vaso de azeite. E o profeta então diz para aquela mulher: então volta para a sua casa, pega vasilhas emprestadas com toda a sua vizinhança, pegue bastante vasilhas. E naquele momento houve um grande milagre. Ela pediu para que os seus filhos buscassem na vizinhança ali vasos emprestados, e naquele momento o Senhor começou a multiplicar o azeite daquela pobre viúva, e aquela viúva começou a encher aqueles vasos de azeite juntamente com seus filhos. E o profeta havia dito para aquela mulher: você vai pagar a dívida que você está devendo para os credores e você irá viver do restante do azeite. Aquela mulher se tornou uma grande empresária, e o azeite que o Senhor multiplicou era o melhor azeite. Eu acredito que aquela mulher, ela ganhou muito dinheiro nessa época. Glória a Deus. A terceira função do azeite era que o azeite era utilizado para as lâmpadas. Em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 ao versículo de número 13, registra o momento em que Jesus conta a parábola das 10 virgens. Jesus diz que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não levaram azeite nas suas vasilhas e as suas lâmpadas já estavam se apagando. E nesse momento as loucas pedem às prudentes um pouco de azeite, e as prudentes respondem dizendo: olha, nós não podemos compartilhar do nosso azeite, porque senão poderá faltar para nós também. E então, se vocês querem azeite, vá comprar o azeite de vocês. Percebemos que o azeite era usado para as lâmpadas, para os candeeiros, para a iluminação das casas dos judeus. Isso é muito interessante. Essa era a terceira função do azeite. Mas eu ainda quero falar do primeiro azeite, pois é o azeite mais importante, esse azeite da santa unção, que era utilizado para a consagração dos escolhidos do Senhor. E no Antigo Testamento nós percebemos que 3 tipos de pessoas recebiam essa consagração desse azeite santo, desse azeite da santa unção. E a primeira pessoa que recebia essa consagração eram os sacerdotes. Em Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 30 e 31, registra o momento em que o Senhor Deus fala com o profeta Moisés para consagrar Arão e os seus filhos como sacerdotes. Arão foi o primeiro sacerdote a ser consagrado pelo Senhor através de Moisés. E naquele momento houve a consagração ali de Arão e os seus filhos, e eles foram separados para administrarem o sacerdócio na casa do Senhor. Glória a Deus. O próprio salmista Davi, no Salmo de número 133, ele escreve dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, e que desce sobre a sua barba, e que vai até as orlas das suas vestes. Olha que interessante, quando eles eram consagrados, quando eles iam receber a consagração, o óleo que era derramado sobre a cabeça do escolhido era bastante óleo, quase que eles recebiam um banho de óleo, um banho de azeite, e isso era muito interessante. Então o salmista Davi, ele escreve o momento em que Arão ele é consagrado, ele recebe aí essa santa unção, esse óleo maravilhoso. Glória a Deus.
O segundo tipo de pessoa que recebia a unção, que recebia o óleo da unção, eram os profetas do Senhor. Os profetas, eles também eram consagrados. Em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 6 em diante, registra o momento em que o Senhor fala com o profeta Elias para consagrar Eliseu como profeta em seu lugar. Olha que interessante. Naquele momento, o profeta ele se levanta, sai da caverna. Ele estava dentro da caverna já querendo morrer, estava já ali com muitas reclamações, dizendo para o Senhor que só tinha ele em Israel, só ele tinha sobrado de profeta, só ele ficou como profeta. E o Senhor falou para o profeta Elias: você está enganado, porque eu separei em Israel 7.000 que não se prostraram diante de Baal e que não beijaram a sua imagem. Glória a Deus. E naquele momento o Senhor Deus disse para o profeta: se levante agora e vá consagrar, ungir a Eliseu como profeta, e ele vai ficar em seu lugar, Elias. Aleluia. E quando Elias foi consagrar Eliseu como profeta, Eliseu estava ali cuidando de algumas juntas de boi, trabalhando no campo, e naquele momento Eliseu foi consagrado pelo Senhor. O terceiro tipo de pessoa que era consagrado, que recebia o azeite da unção, eram os reis. E nós percebemos aqui na leitura em que nós fizemos no princípio, é que Davi ele foi consagrado por Samuel. Quando Samuel chega ali com esse vaso de azeite, nós percebemos ali que ele recebe essa consagração. Davi ele é ungido como rei sobre Israel. Só que o que eu acho mais interessante é que quando eles recebiam esse tipo de consagração, era que o Espírito do Senhor começava a se apoderar da vida desses homens. A Bíblia diz que quando Davi recebe a consagração, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi passou a ser controlado pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Ele passou a ser guiado pelo Espírito do Senhor. Nós iremos observar na Bíblia Sagrada que esses homens eles eram cheios do Espírito. Quando Paulo ele escreve, por exemplo, aos Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 18, ele exorta a igreja a se encherem do Espírito do Senhor. Ele escreve dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi passou a ser cheio do Espírito Santo, e quando ele fica cheio do Espírito Santo, Davi ele passa a andar em Espírito. Observe que o próprio Paulo, ele escreve mais uma vez, e ele vai escrever dessa vez para os Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16, ele escreve dizendo: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ele exorta os Gálatas a andarem em espírito, porque quando o cristão ele é cheio do Espírito Santo, ele passa a andar em espírito. O Espírito passa a conduzi-lo, o Espírito passa a controlá-lo. É o Espírito Santo quem passa a direcionar o cristão. O cristão cheio do Espírito, ele passa a ser direcionado pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele é aquele que ensina o cristão, ele é aquele que convence o pecador. O Espírito Santo também, ele é aquele que convence o pecador dos seus maus caminhos, né? Ele intercede por nós. O Espírito do Senhor, ele tem essas funções maravilhosas e poderosas. E Davi, ele passou a ser guiado também pelo Espírito do Senhor. Paulo escreve ainda no versículo de número 18, dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito do Senhor, já não estáis mais debaixo da lei. E Davi, ele foi guiado pelo Espírito do Senhor. Ele era conduzido pelo Espírito de Deus. E é por isso que ele tinha essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito do Senhor. Quando, por exemplo, quando ele falhou durante a sua caminhada, ele errou, ele cometeu um tropeço, um erro, e a história nos diz que Davi, no Salmo de número 51, no verso de número 11,
Registra o momento em que ele clama ao Senhor, dizendo ao Senhor: ó Deus, não me lances fora da sua presença e não tire de mim o teu Santo Espírito. Percebemos aí o relacionamento, a comunhão que Davi tinha com o Espírito do Senhor, que ele recebeu depois que ele foi consagrado pelo Senhor através do profeta Samuel. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Deus, através desse estudo, está falando com você. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Que toda a sua casa, toda a sua família, todos sejam cheios do Espírito do Senhor. Eu ministro o poder de Deus sobre a sua vida. Eu ministro a unção de Deus sobre a sua vida. Eu ministro a autoridade de Deus sobre a sua vida. Que a sua família seja abençoada, que a sua família seja conduzida pelo Espírito do Senhor. Oh, Deremandarassúria, receba a presença de Deus na sua vida neste momento. Receba a unção de Deus na sua vida neste momento. Assim como Davi, ele foi cheio do Espírito Santo, assim como Davi foi controlado pelo Espírito do Senhor, que você também venha ser controlado pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero encerrar este estudo, que você venha tomar posse dessa palavra e que você venha ser cheio e cheia do Espírito do Senhor. Eu vou ficando por aqui, que o Senhor Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Fui!